Sob a proteção de Deus e guiado por São Miguel Arcanjo, patrono dos que lutam pela justiça e pela segurança, havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Anuncio a presença do excelentíssimo senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Ricardo Lewandowski, em atendimento aos requerimentos 13 de 25 do Coronel Crisóstomo, 18 de 25 do deputado Sanderson, 19 de 25 do Sargento Faur, 21 de 25 delegado Paulo Bilinski, 22 de 25 deputado Marcos Polon, 24 de 25 do Coronel Ulisses, 28 de 25 deputada Caroline Detoni, 39 de 25 de Messias Donato, 44 de 25 do Cabo Gilberto e 52 de 25 deputado Zuco. Conforme disposto no artigo 50, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o inciso 2 do artigo 219 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância do seu ministério. Os procedimentos a serem adotados nessa reunião serão os seguintes. Eu peço a atenção dos deputados para a gente depois não ter discussão sobre o procedimento. O ministro fará sua exposição por até 15 minutos, sem apartes. Após a exposição do ministro, falarão os autores dos requerimentos por 3 minutos cada, em bloco de 3 parlamentares. Então, a gente tem os autores dos requerimentos, eles vão falar em blocos de 3 por 3 minutos. Em seguida, será concedida a palavra aos parlamentares membros inscritos pelo aplicativo Infoleg por 3 minutos cada. Os parlamentares membros da comissão terão preferência no uso da palavra. Os parlamentares não membros, desde que inscritos pelo aplicativo Infoleg, usarão a palavra após esgotada a lista de membros inscritos por 2 minutos cada. Após 3 parlamentares inscritos falarem, será concedida a palavra a um líder partidário ou deputado com delegação da respectiva liderança, desde que inscrito pelo aplicativo Infoleg e obedecida a ordem de inscrição. Em relação à utilização do tempo de liderança, esse tempo ele pode ser fracionado. No entanto, ele não pode ser combinado com o tempo de fala, a não ser que seja o momento da inscrição. Certo? Então, se você quiser combinar o seu tempo de fala com o tempo de liderança, tem que aguardar o seu momento de inscrição. O ministro responderá aos questionamentos efetuados a cada bloco de 5 parlamentares, com exceção dos autores dos requerimentos, que são blocos de 3, correto? O deputado que não estiver presente no momento em que seu nome for chamado perderá definitivamente a inscrição. Os líderes poderão acumular o tempo destinado à comunicação de liderança com o seu tempo de orador, desde que também estejam inscritos na condição de orador. Porém, deverão aguardar a ordem de sua inscrição como orador, aquilo que eu expliquei anteriormente. O deputado deverá se ater ao tema do debate, conforme previsão regimental, artigo 256, parágrafo 5º. Fora do tema do debate, Vossas Excelências têm o direito de formular perguntas. No entanto, o ministro pode ou não respondê-las. Presidente, só para esclarecer um detalhe. Sim. No caso de o deputado não querer agregar o tempo de líder no momento da sua fala, em que momento pode solicitar o tempo de liderança? Bloco de 3? Não. O tempo de liderança pode ser utilizado a cada 3 deputados. Tá ok, obrigado, presidente. Presidente, aqui, ó. Que esclarecimento também. Se uma liderança for dividir um tempo entre 2 deputados, na ordem de inscrição dos deputados, é possível aquele deputado que está inscrito primeiro pegar metade do tempo e ele fala, e aí quando for outro inscrito, ele usa a metade correspondente à fala dele? Então, sobre o parcelamento do tempo de liderança é possível. Ok. Para somar o tempo de liderança com o tempo de fala somente no momento de acordo com a inscrição. Isso. É isso. Os deputados estão inscritos em momentos diferentes. Então, sim, junta sim. metade e depois metade em outro momento. Sim. Ok, obrigado.
Mais perguntas? Bom. Senhor ministro Lewandowski, em primeiro lugar, eu agradeço a presença de Vossa Excelência na Comissão de Segurança Pública, na data de hoje. O senhor vem a convite. Esse convite foi negociado entre os membros da Comissão da Oposição e o Governo. Vossa Excelência não tem a obrigação de responder nenhuma das perguntas que forem que forem direcionadas ao senhor, mas eu preciso fazer uma fala de abertura, até porque, analisando todos os requerimentos, a gente verifica que existe um tema comum. O senhor tem um currículo impressionante. O senhor advogou, o senhor foi consultor, foi secretário, o senhor foi juiz, o senhor foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor foi presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor hoje ocupa o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Hoje, Vossa Excelência comanda a Polícia Federal, conta com um pouco mais de 13 mil homens, a Polícia Rodoviária Federal, também por volta de 13 mil homens, a Polícia Penal Federal, em torno de 1.500 homens. E a maior parte dos requerimentos dizem respeito a uma fala do senhor em que o senhor coloca que a polícia prende mal e então o judiciário é obrigado a soltar. Ministro, essa fala foi recebida com o coração pesado por essa comissão. Eu olho aqui e eu vejo policiais militares extremamente experientes, oficiais, praças, eu vejo policiais federais, policiais rodoviários federais, delegados de polícia. E, apesar do currículo de Vossa Excelência, eu acredito que o senhor nunca voltou para casa com sangue nas vestes. O senhor nunca, num domingo de manhã, recebeu uma ligação de um colega dizendo que mataram um amigo seu em serviço. Eu acredito que o senhor nunca foi a um velório em que um colega de turma foi morto num plantão que deveria ser do senhor. Então, eu acho que existe, nessa fala, existe uma dissonância entre aqueles que compõem essa comissão e sabem o significado desses momentos e sabem o significado dos sacrifícios e da dor de fazer parte da segurança pública no Brasil, de operar a segurança pública no Brasil. E essa dissonância ela precisa ser sanada, porque é isso que o país precisa, o país pede, clama por segurança pública. E essa dissonância é o que está no caminho de nós alcançarmos esse objetivo. Então, ministro, eu faço essa fala com o coração pesado, expondo tudo aquilo que passou pelo coração de cada um de nós, tudo que a gente ouviu dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de turma, de farda. E eu concedo, então, a Vossa Excelência esses 15 minutos para o senhor usar livremente, mas como um pedido pessoal, eu gostaria que o senhor, de alguma forma, se dirigisse a esse tema. Prezado deputado federal, presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, delegado Paulo Bilinski. Excelentíssimos senhores componentes da mesa, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, compareço mais uma vez, das múltiplas vezes que compareci ao Congresso Nacional, com muita satisfação, com o coração aberto, nada a esconder, porque nós temos 45 anos de serviço público, mais de 30 anos de magistratura, 33 anos, mais precisamente, de magistratura. Comecei no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, em 1990, onde permaneci 7 anos, galguei todos os postos do Poder Judiciário por merecimento, cheguei ao Supremo Tribunal Federal, onde fui presidente daquela Suprema Corte, fui presidente do Conselho Nacional de Justiça, tive a honra de presidir a República por 2 dias, por 48 horas, e tive a honra também de presidir o Senado Federal no impeachment da Presidente da República. Portanto, deputado Bilinski, eu sou um homem público por vocação, retornei ao serviço público depois de aposentado, depois de voltar para a advocacia, uma banca que ia, graças a Deus, muito bem, mas justamente para servir o público brasileiro. Então, o que eu preciso dizer às senhoras e aos senhores, que nós estamos do mesmo lado. Eu sempre fiz parte, embora integrando o Poder Judiciário, das forças de segurança desse país e dando combate sem tréguas à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, que hoje em dia, depois de passados 36 anos da promulgação da Constituição, ela adquiriu uma mudança, uma alteração do ponto de vista ontológico tal que deixou de ser local, passou a ser interestadual e até transnacional. Então, a primeira coisa que quero dizer a vossas excelências, e dizendo aqui que trago sempre homenagem ao Congresso Nacional, seja no Senado Federal, seja na Câmara, todos meus colaboradores de primeiro escalão. Está aqui do meu lado o doutor Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Nós temos aqui o Raposo, que é o doutor Raposo, que é o diretor-geral da PF, da PRF, o doutor Murad, que é o diretor-geral da PRF, temos o doutor Manuel Carlos de Almeida Neto, que é o número 2 do nosso ministério, que é um competentíssimo secretário executivo, que foi meu secretário no Supremo Tribunal Federal, foi meu secretário no TSE, quando eu presidi aquela corte especializada. Temos aqui toda a cúpula da Polícia Federal, Marcelo Pimentel. Nós temos também, enfim, a Thaís Arbex, que é nosso assessor de comunicações, Marivaldo Pereira, que é o secretário de Assuntos Legislativos. Portanto, estamos aptos a prestar quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Ao longo de minha carreira de magistrado, sempre trabalhei intimamente, não apenas com os membros do Ministério Público, federal e estadual, mas também com as forças policiais, sejam elas estaduais e federais. E agora eu tenho a subida honra de comandar 4 forças policiais de SCOL, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, que tem um derivativo que é a força de choque da Polícia Penal Federal nas intervenções eventuais que possam ocorrer nos estados, e temos também a Força Nacional,
que é uma força ativíssima, composta por integrantes das polícias militares dos diferentes estados e que hoje estão atuando, sobretudo nas reservas indígenas, garantindo a paz nesses locais, que é precária, porque há conflitos de terra não resolvidos, e também estão em alguns estados da federação, a pedido dos governadores, para que nós auxiliemos as forças locais quando isto é necessário. O que eu quero dizer que jamais faria uma crítica pessoal a esses nossos companheiros de trabalho que são da Polícia Federal. Reconheço o seu valor. Nós estamos trabalhando, o delegado Bilinski, deputado Bilinski, para a valorização dessas categorias. Nós estabelecemos na nossa Secretaria Nacional de Segurança o Escuta SUS, que é um programa de auxílio psicológico a todos os policiais que existem no Brasil, em todas as forças, porque nós sabemos que, infelizmente, o índice de suicídios, depressão e ansiedades nessas categorias, ele está acima do nível do homem comum. Estamos trabalhando na ampliação do projeto do Habite-se Seguro para ampliar a possibilidade de financiamento de imóveis próprios para todos os integrantes das polícias que merecem, que ganham aquém daquilo que devem receber e, portanto, têm dificuldades em receber os financiamentos adequados. Nós estamos trabalhando com afinco nisso, já elaboramos um projeto que foi aperfeiçoado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, está agora na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, para receber os últimos ajustes no que diz respeito aos aspectos financeiros. Estamos também, delegado e deputado Bilinski, senhoras e senhores deputados e deputadas, nós estamos também elaborando um plano de proteção aos policiais aposentados, aos membros do Ministério Público aposentados e aos juízes aposentados, que quando saem da atividade não têm mais nenhuma proteção, não obstante o fato de terem enfrentado o crime, seja ele comum, organizado por toda a sua vida, com risco pessoal, com risco para suas famílias, e nós estamos elaborando um programa especial de proteção para esses policiais que precisam de apoio do Estado quando estiverem sob uma situação de ameaça. Então, nós temos uma série de programas, para não dizer aqueles programas de um rearmamento dos policiais de todo o país, sejam eles federais, sejam eles rodoviários federais, polícia penal, polícias militares, polícias civis, até guardas municipais, com armamento de primeira categoria, de alta tecnologia, carros blindados, armamentos não letais, coletes à prova de salva-vidas. Nós estamos, o Ministério da Justiça, inteiramente de mão dadas com as polícias de todo o país. Estamos nesta situação em que estamos numa verdadeira penúria orçamentária, porque nos foram cortados 500 milhões do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Nacional, cortando quase 1/3 dos recursos. Não obstante isso, nós estamos ao lado daqueles que colocam a sua vida a serviço e a proteção da sociedade brasileira, sobretudo do homem comum e da mulher comum, do cidadão que é obrigado a caminhar nas ruas desse país para estudar, para trabalhar, enfim, para cuidar de suas atividades. Portanto, nós, do Ministério da Justiça, e este ministro em particular, está de mãos dadas com as forças policiais do país, com uma série de projetos. Esses são só alguns, e outros haverão de se suceder a esses para dar maior segurança aos policiais brasileiros em todos os níveis.
Eu já tive oportunidade de esclarecer essa expressão que foi pronunciada numa reunião que tive na Federação das Associações Comerciais do Brasil, num almoço e depois numa palestra que dei a todos os representantes das associações comerciais do Brasil. E o tema central qual era? O tema central era o nosso projeto de PEC de instituir constitucionalmente um sistema de segurança único em todo o Brasil, de segurança pública única em todo o Brasil, na Constituição. E respondendo a uma indagação de um presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, justamente tocou-se da fragilidade, numa suposta fragilidade das audiências de custódia que soltavam criminosos que não deveriam ter sido soltos pelo Poder Judiciário. O que eu quero dizer que quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós estávamos com uma superlotação de presídios, como temos hoje. Nós temos hoje 690 mil presidiários no Brasil, temos 5 penitenciárias de segurança máxima, temos 1.400 penitenciárias estaduais. Nós estamos, este sistema está num estado inconstitucional de coisas, como disse o Supremo Tribunal Federal, e nós, então, naquela época, com uma superlotação de presos que atingia a 850 mil presos, os presos dormiam amarrados nas grades das celas, porque não tinham espaço para dormir no chão. Era uma situação absolutamente caótica. Eram presos primários, presos não reincidentes, presos punidos com detenção, presos que poderiam ter, eventualmente, medidas alternativas ao castigo corporal, que é o mais grave. E nós, então, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Internacional Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece que qualquer cidadão preso tem o direito de ser apresentado a uma autoridade no prazo mais rápido possível, e este tratado foi internalizado pelo Congresso Nacional. Então, nós o consideramos uma lei nacional, que foi, inclusive, depois promulgado pelo presidente da República, por resolução. Então, nós instituímos as audiências de custódia para fazer com que só ficassem presos realmente aqueles que efetivamente devem ser presos, que representam um perigo para a sociedade. Isso sob o crivo, sob a análise do juiz. E naquela época, senhoras deputadas e senhores deputados, nós tínhamos 40% dos detidos, eram detidos provisórios, presos provisórios, que não se defrontavam com o juiz por meses ou por anos e ficavam naqueles cátres sem nenhum auxílio, sem nenhuma possibilidade de reivindicar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Eu acompanhei em todo o país, nos 27 estados da Federação, nós acompanhamos as primeiras audiências de custódia. E realmente conseguimos separar o joio do trigo. Aqueles perigosos eram imediatamente encarcerados pelos juízes, aqueles que ofereciam menor periculosidade poderiam ter uma medida alternativa à prisão, ou uma tornozeleira eletrônica, ou, eventualmente, uma restrição de direitos, ou uma prisão domiciliar, sobretudo no caso, por exemplo, de mães que têm filhos sob sua guarda, ou pais que, eventualmente, sejam arrimos de família e que não representavam perigo para a sociedade. Então, esta foi uma iniciativa, a meu ver, e não só a meu ver, de todos aqueles que defendem os direitos fundamentais, a Constituição e as leis. Foi um salto civilizatório, que é uma medida que beneficia não apenas aqueles presos em flagrantes, porque qualquer um de nós, cidadão, seja
Ministro, Vossa Excelência excedeu os 15 minutos. Quanto mais tempo Vossa Excelência gostaria? Não, 1 minuto. Um minuto para o ministro. Então, o que é que eu disse quando disse que a polícia prendia mal e o judiciário era obrigado a soltar em determinadas situações? Eu disse isso no contexto das audiências de custódia e no contexto exatamente do Sistema Único de Segurança Pública que nós queremos estabelecer. Por quê? Porque o preso em flagrante que é levado pela polícia nem sempre é levado diante do juiz com todos os seus antecedentes. Às vezes é um criminoso perigosíssimo em outro estado, que tem uma certidão de antecedentes pesadíssima, e que em outro estado, onde está submetido à audiência de custódia, ele é um preso que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Para terminar, deputado Bilinski, o que eu disse... Mais um minuto para o ministro. Mais um minuto. O que eu disse é o seguinte: os juízes, as juízas, são pais, são mães, são avós, têm filhos, filhas, netos e netas. Eles jamais colocariam preso de alta periculosidade. Isto foi, então, dentro desse contexto, o Ministério da Justiça esclareceu isso por nota. Eu, na Comissão de Segurança do Senado Federal, também esclareci isso na televisão, esclareci isso em entrevista de jornal. Então, nós e a polícia estamos de mão dadas, nós queremos aperfeiçoar o sistema. Muito obrigado, ministro. Acredito que a gente teve problema com inscrição, alguns deputados não conseguiram se inscrever, se eles puderem declarar agora no microfone, por gentileza. Presidente, o deputado Reginaldo Lopes também está com problema no Infoleg e pede a minha inscrição. Qual? O que não está funcionando, deputado? Depois a gente tem um prazo para inscrição pelo Infoleg. Vossa Excelência conseguiu se inscrever? Então tá bom. Painel, deputado. Usa o painel, como o senhor sempre faz. Pode testar o painel. Conceda... Bom, finalizada a exposição do ministro, declaro encerradas as inscrições para os debates, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno. A partir desse momento, iniciaremos os debates. Como já informado, concederei primeiro a palavra aos deputados autores dos requerimentos que deram origem a essa reunião. Passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Coronel Crisóstomo. Excelência, qual o tempo que Vossa Excelência vai me permitir? 5 minutos? Por 3 minutos, deputado. 3 minutos. Tendo em vista o volume de inscritos, o volume de autores dos requerimentos, a gente vai tentar deixar um pouco mais rápido. Sim, senhor. Senhores, meu bom dia. Presidente, meus cumprimentos. Ministro, meus cumprimentos a toda a sua equipe, a todos os parlamentares aqui presentes. Vou iniciar pelo final da sua fala, ministro. O senhor é ministro da Justiça. Ministro da Justiça, com certeza, faz justiça. O senhor disse, os juízes são avós, são pais. O senhor declarou agora. Eu vou lhe afirmar uma coisa. Os presos que estão do 8 de janeiro são avós, são pais. Presos sem dever em nada. Ministro, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Palavras do senhor. As polícias de Rondônia acharam horrível a sua declaração. Não só as de Rondônia, as polícias brasileiras. Acho, e eu como parlamentar falo,
Acho que a sua fala foi totalmente fora do normal, ao meu entender. Quais dados concretos embasam sua afirmação? Solicito que Vossa Excelência fale isso. A declaração reflete uma posição pessoal ou institucional? Como o senhor responde às críticas de que sua fala desmoraliza as polícias? Inclusive as suas, que o senhor comanda pessoalmente. O senhor enfraquece as polícias com sua fala, ministro. É triste ouvir uma fala de um ministro da Justiça e da Segurança Pública. Eu estou falando ao meu entender. Já estou concluindo. Ministro, o Metrópolis escreveu o seguinte: entidade alvo da Polícia Federal por fraude no INSS contratou o filho de Lewandowski. Eu não sei se é verdade. Mas o Metrópolis está afirmando isso, ministro. Há pouco tempo o senhor se encontrou com o ministro Lupe, que, segundo as notícias, é responsável por mais de 6 bilhões de reais que sumiram do INSS. Que vergonha, meu ministro. Isso não é feio, o senhor deixar o seu filho fazer isso, ministro? Já vou concluir. Peço ao senhor que oriente a Polícia Federal não destruir máquinas e embarcações dentro de rio. Isso é ruim. Isso atrapalha. Ministro, para concluir, Excelência, para concluir, eu vou... 30 segundos. 30 segundos. O senhor tem que ligar um microfone. Ministro, uma pergunta que os brasileiros querem lhe fazer e eu farei por eles. Ministro do STF, trata de questões jurídicas. O que o senhor pode dizer, um ministro, falar de política, se política se trata no legislativo? O judiciário não é só para tratar de ações jurídicas? Essa é uma pergunta que os brasileiros querem saber. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Coronel Crisóstomo. Próximo autor de requerimento, deputado Sanderson. O senhor quer um minuto para respirar, deputado? O senhor veio correndo? Não. Bom dia a todos, sempre uma satisfação estarmos aqui tratando sobre as causas do Brasil. E se desdobrando entre 3 e 4 comissões, mas quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Bilinski, que tem feito um trabalho belíssimo, já chegando na Comissão de Segurança Pública, parabéns, conte sempre conosco. Ministro, cumprimentos a Vossa Excelência, a disposição que o senhor tem, e eu lhe cumprimento por isso, ao senhor, ao doutor Sarrubo, ao diretor-geral em exercício da Polícia Federal, meu amigo William Morad, com quem eu conheço e trabalhei só há 25 anos, desde 25 anos, e lhe cumprimento pela disposição. O seu antecessor, que agora está no STF, não tinha a coragem e a disposição que o senhor tem. Ele fugia da Comissão de Segurança Pública como o diabo foge da cruz. O senhor vem todas as vezes que nós lhe convocamos ou lhe convidamos, por isso fica aqui o registro da Comissão de Segurança Pública, porque, afinal de contas, só foge da raia ou foge da discussão quem tem medo. O senhor está vindo aqui, cumprimentos. E nós queremos saber, por exemplo, do senhor, claro, o senhor está aqui a título de convite, responde se quiser. Se não quiser responder, nós vamos encaminhar, se for o caso, uma nova convocação para o senhor vir falar sobre isso. Mas, a seu critério, respondeu ou não. Essa questão do INSS. A Polícia Federal está subordinada administrativamente, não operacionalmente, não funcionalmente. A Polícia Federal tem autonomia e deve ter essa autonomia para pegar e apurar e botar o dedo, doa quem doer. E aqui o diretor-geral William Morad, falo para o doutor William aqui, ó, a Polícia Federal não pertence ao governo. Dependente do governo, esquerda, direita, centro, Polícia Federal é do povo brasileiro. Nós nunca vamos aceitar a Polícia Federal subordinada operacionalmente e funcionalmente. E essa questão do INSS tem chamado a atenção da população brasileira como um todo. Porque
debaixo dos olhos do ministro da Previdência, Carlos Lupe, 6 bilhões de reais. Eu não estou falando 6 milhões, que já seria muito 6 milhões. Mas são 6 bilhões de reais roubados, subtraídos, justamente daqueles que mais precisam, que o aposentado ganha um salário mínimo, vai lá, os caras, nessa quadrilha organizada, especializada, vai lá e toma 6 bilhões de reais. Então, ministro, nós precisamos saber se a Polícia Federal vai continuar tendo essa autonomia que está tendo, e me parece que está atuando, porque não está sob a jurisdição do STF. Parece que é um juízo federal de primeiro grau. Provavelmente, se estivesse no STF, já teriam feito alguma coisa. Um minuto para concluir. E o senhor foi ministro do STF, sabe o que eu estou dizendo? É importante que nenhuma rebarba política recaia sobre essa operação. 6 bilhões de reais é muito dinheiro, nós não podemos aceitar jamais. E segunda, a questão é sobre a PEC da Segurança Pública. Nós aqui da Comissão de Segurança Pública e da Frente Parlamentar de Segurança Pública, ninguém desse time aí, desse grupo de 50 deputados federais que acompanham a comissão, foi consultado ou sondado. Não precisa consultar, não tem problema. Mas os governadores com quem nós falamos, eu cito aqui 6 governadores com quem nós conversamos, também não foram consultados. Precisa de 308 votos, não é um projeto de lei que precisa de 257, ou de maioria simples. 308 votos é muito voto para um projeto cheio de perguntas. Eu até fiz aqui um rol de perguntas, mas quero deixar registrado que nos parece que essa proposta quer mais empoderar o Ministério da Justiça, alijando os estados, do que buscar entregar a segurança pública e diminuir os índices de segurança pública ou de insegurança e violência no Brasil. E terceiro, para concluir, sei que tem gente, o diretor-geral da PF e da PRF aqui. Nós temos recebido isso e nós vamos oficiar o senhor. Várias denúncias de assédio dentro da PRF, sobretudo, e também da PF. Isso nós vamos fazer um ofício circunstanciando e encaminhar a Vossa Excelência para que as medidas sejam adotadas, porque não cabe, em hipótese alguma, sob qualquer argumento, assédio sobre policiais rodoviários federais e sobre policiais federais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sanderson. Eu gostaria de pedir para os senhores dispensarem os cumprimentos ao ministro das perguntas para a gente poder conseguir o tempo, né? Já estamos num tempo reduzido para garantir que todo mundo consiga falar. Então, se os senhores quiserem dispensar os cumprimentos aos ministros, já está subtendido que o ministro se sente cumprimentado por todos, correto? Que pena, eu estava tão lisonjeado. Presidente, em conversa paralela aqui, o ministro só vai ficar até meio-dia, é isso? Desculpa. Em conversa paralela dos deputados aqui, o ministro só fica até meio-dia na audiência? Essa é uma excelente pergunta, coronel. Porque já são 11h22. O que, no acordo inicial que foi travado com o governo, o ministro viria para responder todas as perguntas. O ministro tem um almoço hoje na frente parlamentar do empreendedorismo. Ele concordou em comparecer a esse almoço e retornar à Câmara. Então, mesmo que o senhor quiser falar, o senhor tem que acionar. Não, se for o caso, eu virei depois do almoço, só que não sei que horas terminará, porque eu vou discutir a PEC com eles, mas eu estou sempre à disposição para vir aqui, assim como as portas do Ministério estarão sempre à disposição para que a comissão vá me visitar. Agora, inclusive, na semana passada, tivemos um grande número de deputados da comissão, nós discutimos questões relevantíssimas, então é uma via de duas mãos. Não é porque eu tenho um compromisso anteriormente agendado com colegas de Vossas Excelências e eu não posso descumprir este compromisso, mas eu me disponho a vir, ou hoje... De minha parte, eu agradeço e queria que viesse à tarde, porque eu passei o fim de semana estudando a PEC da segurança. Tá bem. Veja, essa reunião foi marcada com bastante antecedência, ministro. Inclusive, os membros da comissão aqui gostariam que tivesse sido antes. E eu destaco que o plenário é nosso por todo o dia. Então, até o início da ordem do dia, nós temos liberdade para
conduzir essa audiência. Então, Presidente, vamos falar a respeito presidente, da segurança. por que até ordem. agora eu não vi. Presidente, aqui, Roberto Monteiro, pai de Gabriel Monteiro. Então, que seja assim. Depois do almoço, todo mundo almoça e volta para cá. Perfeito. É essa a ideia. Presidente, só Sim. uma curiosidade, se o ministro ele foi convidado pela Frente do Empreendedorismo ou o senhor se manifestou? Essa não sabe por quê? Porque a Frente da Segurança Pública, que é a segunda frente, até agora não foi nem chamado para participar de nada com o ministro. Ficou meio assim, estranho esse negócio. Nós estamos perdendo tempo, Veja, presidente. deixa eu passar a palavra para o Sargento Faur, que é autor do requerimento, por 3 minutos, para ele seguir diretamente aos questionamentos ao ministro. Ministro, primeiro, o senhor falou sobre a audiência de custódia. Eu, em outra ocasião que nós tivemos numa audiência pública, eu já havia questionado. Para mim, ninguém vai mudar minha cabeça, meu pensamento. A audiência de custódia são portas giratórias em presídios e delegacias para soltar vagabundo. O senhor, juntamente com outras pessoas, criou um desserviço para a segurança pública, beneficiando bandido em detrimento da população de bem. Tem casos em São Paulo de presos que furtou 40 vezes, não é 40 celulares, 40 vezes celulares, foi preso e saiu, uma porta giratória. Segundo, polícia prende mal e justiça solta. Mentira, polícia prende bem, juízes frouxos soltam, porque eu trabalhei em Maringá, eu vi advogado falando, torçam para não cair na terceira vara, na segunda vara, doutor Devanir Manchini, porque se cair na segunda vara, tem que preparar sabonete e pasta de dente, porque vai ficar preso. Ou seja, tem juiz que prende e tem juiz que é frouxo e solta. Outra coisa, o senhor não precisa responder, até porque é fora do assunto, mas eu quero fazer uma denúncia aqui, matéria da Gazeta do Povo. Um membro de ontem, matéria de ontem, do jornal de direita, Gazeta do Povo, um membro de alta patente do PCC, Rodrigo Felício, preso em São Paulo, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a redistribuição de seus processos, alegando decisões desfavoráveis do ministro Nunes Marques. Essa ação ocorre em meio a investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, sobre uma suposta tentativa de criminosos de influenciar o ministro. Segundo apurações, Felício teria articulado de dentro da prisão uma tentativa de encontro de seus emissários com o magistrado. O STF, por sua vez, nega qualquer contato ou conhecimento das pessoas envolvidas. E o gabinete de Nunes Marques afirma que o ministro desconhece os indivíduos mencionados na investigação. O pedido de redistribuição dos processos foi feito pela defesa de Felício após 6 decisões desfavoráveis de Nunes Marques. O GAECO, responsável pela investigação da suposta tentativa de influência, não forneceu detalhes sobre o caso, que ocorre em sigilo. Ministro, esse preso tem que ir para um presídio federal. Ele está tentando contatos para influenciar um ministro, para trocar de ministro, para concluir, presidente. Ele está tentando, isso é uma alta patente do PCC. Esse bandido de São Paulo, Rodrigo Felício, precisa ir para um presídio federal. Não se pode, no Brasil, faccionados pressionarem autoridades judiciais, principalmente da mais alta corte do Brasil. O senhor está sabendo disso? A sua Polícia Federal está sabendo disso? Muito obrigado. Sargento Faur, força e honra! Muito obrigado, Sargento Faur. Tendo em vista o encerramento do primeiro bloco de 3 parlamentares por 3 minutos, eu passo a palavra ao ministro por 9 minutos para as respostas. Obrigado, presidente Vilinski. Fico muito honrado com as perguntas, todas pertinentes, e eu estou absolutamente aberto
a responder qualquer coisa que me seja indagada. Porque já disse, nós estamos do mesmo lado, nós estamos do combate à criminalidade. Em primeiro lugar, Coronel Crisóstomo, eu quero dizer que, felizmente, nós vivemos numa democracia em que nós podemos ter opiniões antagônicas. O senhor tem uma opinião sobre a audiência de custódia, sobre a atuação da polícia, eu tenho, assim como do Poder Judiciário. Então, nesse país em que vivemos sob a égide da Constituição Federal de 88, cada um tem direito de se expressar livremente, sem censura. Eu me expressei verbalmente, me justifiquei várias vezes aqui no Parlamento, pela imprensa, e eu tenho um vasto número de artigos publicados em jornais onde eu expresso a minha opinião sobre segurança pública. No Estado de São Paulo, no Globo, na Folha de São Paulo, em artigos acadêmicos, eu sou uma pessoa absolutamente transparente. Eu quero dizer para o senhor, Coronel Crisóstomo, que quando eu expressei essa frase, e que ela foi tirada do contexto, repito, porque eu tenho a melhor relação com a polícia, a melhor possível, até pela minha carreira de mais de 30 e poucos anos como membro do Poder Judiciário, na verdade, as associações de magistrados, a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais emitiram uma nota de apoio dizendo que sim, que o Poder Judiciário cumpre a Constituição e as leis. E se alguma prisão, eventualmente, foi efetuada sem cumprimento daquilo que determina a legislação brasileira, eles são, por dever de ofício, sob pena de prevaricação, soltar as pessoas. E mais, nessas audiências de custódia, coronel, na verdade estão presentes um membro do Ministério Público, um defensor, em geral um defensor público, então isso é feito com ampla publicidade, com muito critério, inclusive com direito a recurso para a segunda instância. Não é soltou e está solto. Existem recursos para a segunda instância para reverter essa decisão. Nós temos um sistema judicial muito sofisticado, talvez um dos mais sofisticados do mundo. O senhor me pediu dados. Eu tenho dados do CNJ que nas audiências de custódia, cerca de 45% dos flagranciados são liberados mediante medidas alternativas. Por quê? Porque o juiz ou a juíza considerou que não era o caso de jogá-los numa penitenciária onde serão aliciados pelas facções criminosas. Porque nós sabemos que o sistema prisional é uma pós-graduação do crime. Então é melhor que eles fiquem separados se não tiverem criminalidade. Reconheço que precisamos aperfeiçoar esse sistema. Estou disposto a discutir com os senhores para estabelecer alguns parâmetros. Com relação à questão do INSS, alguns escritórios de advocacia, no ano passado, foram contratados por empresas ligadas a essa questão para regularizar sua situação, sobretudo na área administrativa. Ao que eu sei, são atuações perfeitamente legais, protegidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sujeita a todo o crivo das comissões de ética, satisfação perante a Receita Federal e perante os órgãos de controle no que diz respeito aos eventuais honorários recebidos. Eu posso assegurar aos senhores, porque isso de ontem para hoje tivemos essa notícia, que não há, dos referidos escritórios de advocacia, que são os escritórios mais importantes de São Paulo, nenhuma atuação no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós esquadrinhamos e não há nenhuma petição, nenhuma audiência, nenhum requerimento, absolutamente nada. Nada que possa comprometer a autonomia do Ministério da Justiça. E quero dizer mais, que nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos capitaneando a luta contra os ladrões do parco dinheiro dos aposentados brasileiros. Nós não abrimos mãos
Estamos mobilizando toda a Polícia Federal, todos os recursos que nós temos, estamos trabalhando com a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius. Nós vamos às últimas consequências para colocar na prisão todos aqueles responsáveis por esses crimes hediondos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. Então, eu estou muito à vontade, depois de tantos anos de vida pública e de poder judiciário, de dizer que nós, o nosso ministério, está à frente desse combate e nós estamos fazendo esse combate com a mais absoluta transparência. Então, eu quero dizer que nós é que levantamos, este governo vem levantando uma chaga que se iniciou em 2019 e agora está sendo atingida com todo vigor. E as senhoras e os senhores esperem, haverá desdobramentos, nós encontraremos todos os culpados onde estiverem. Essa é a garantia que o ministro da Justiça e Segurança Pública lhes dá, e a instrução que o presidente da República nos deu é combate total, sem trégua, sem quartel, a esse crime, repito, hediondo, porque atinge as pessoas mais fracas. 8 de janeiro, deputado, não posso comentar, porque hoje é a separação dos poderes, hoje estou no Executivo, 8 de janeiro está com o Poder Judiciário e não posso me intrometer. Questões políticas que eventualmente sejam abordadas pelo Supremo Tribunal Federal, também é algo que eu não posso me manifestar sobre isso, porque nesse mundo onde há liberdade de opiniões, cada um expede ou expressa a sua opinião e efetivamente pagará por opiniões que eventualmente extrapolem os limites da legalidade. Por isso é que nós temos parlamento, temos o Instituto do Impeachment, do qual participei, sugeri uma revisão da lei do impeachment a pedido do presidente Pacheco, quando eu era advogado, saindo do Supremo e voltando para o Ministério Público, oferecemos um belíssimo projeto pronto para ser acionado contra aqueles que ultrapassam os limites das leis. Olha, a Polícia dos Estados tem se preocupado, enfim, com ladrões, estou respondendo ao deputado Sanderson, não é? Com ladrões dos mais diversos. Agora, acontece que até hoje, enquanto nós tivemos uma mudança na legislação constitucional, o combate primário à criminalidade é dos estados e, eventualmente, dos municípios. Nós estamos querendo colaborar. Nós estamos querendo colaborar, dar as mãos aos estados e aos municípios, pela primeira vez sair da inércia. Custou muito o governo federal entender isto, que sozinhos os estados e municípios não combatem a criminalidade. A polícia, quero repetir ao deputado Sanderson, a Polícia Federal absolutamente autônoma, republicana. No primeiro dia que assumi o ministério, chamei o delegado-geral, o Andrei Rodrigues, diz, olha, na Polícia Judiciária Federal eu não me meto, não quero saber o que acontece. Quem dirige é um juiz de primeira instância, segunda instância ou última instância dos tribunais superiores. Eu só sou avisado das operações na manhã em que eles ocorrem e não quero saber dessas atividades. A PEC da segurança haverá de ser discutida com vossas excelências. Tenho certeza, como já afirmei, que o Congresso Nacional, que reúne os representantes do povo brasileiro, haverão de saber como melhorar esse primeiro projeto que nós oferecemos à Casa para discutir uma defasagem que nós temos no tema há 30 anos. Deputado Sargento Faur, obrigado pelas suas observações quanto à audiência de custódia. O senhor tem sua opinião, eu tenho a minha. Eu não acredito, não quero contraditá-lo, mas não é uma porta giratória, porque os juízes têm responsabilidade, sob pena de prevaricação, tem corregedorias, inclusive o CNJ, de maneira que eu penso que
eu penso que há possibilidade de melhorar. Os senhores podem contar conosco nesses projetos que estão tramitando aqui, nós temos nossa opinião, podemos melhorar, tudo na vida pode melhorar. A legislação ordinária pode melhorar também, nós temos técnicos de alto nível que podem trabalhar nisto. Novamente, a questão do PCC, que está procurando, enfim, se envolver na distribuição que foi feita ao ministro Cássio Nunes, algo que relaciona o GAECO, já termino. Eu quero dizer o seguinte, aqui está o doutor André Garcia, que é o secretário de Políticas Penais. Nós, recentemente, atendemos ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que transferíssemos, fizemos das tripas coração para arrumar vaga nos presídios federais, transferíssemos presidiários de alta periculosidade para o nosso sistema de alta segurança. Nós estamos abertos a isso, mas nós dependemos do juiz da execução do estado de origem e deste aqui do Distrito Federal. Então, nós estamos abertos, nós estamos colaborativos, nós somos transparentes. Quando o deputado Bilinski veio lá no nosso ministério, nós abrimos toda a documentação que está aqui, entregamos ao deputado, não temos segredo nenhum. As emendas parlamentares estão sendo encaminhadas e podem ser controladas por Vossas Excelências pelo portal da transparência, desde o momento em que entra, onde estão tramitando, até o seu destino final. Obrigado, Bilinski. Questão de ordem. A que momento será possível já pedir o tempo de líder? Já tínhamos 3 deputados que falaram. Agora mesmo, a utilização do tempo de líderes será por ordem de inscrição. Então, encerrada a fala do ministro para esse bloco, concedo o tempo de líder ao Gilvan, da Federal. Gilvan, quanto tempo do tempo de líder o senhor vai usar? O senhor vai dividir com alguém? Então, o senhor está inscrito para utilizar agora. É que aqui a gente vai seguir a ordem de inscrição dos líderes, tá? Isso. Ele então, gostaria... primeiro é o Gilvan. Deputado Gilvan, gostaria de trocar comigo? Presidente. Não, pera. Eu falo. Gilvan vai utilizar... Presidente, se puder realizar a minha inscrição... Quem está falando? Se puder realizar a minha inscrição como líder da bancada do PSOL, eu me inscrevi no sistema, encaminhou? mas... Tem que mandar a delegação já... Não, eu sou líder da bancada do PSOL, não precisa de delegação. Mas a inscrição já foi encerrada. Tudo bem, a senhora pode Ela já se inscreveu. Ela se inscreveu e era Eu já líder. me inscrevi no Infoleg. Tá bom. Eu vou passar a palavra para o Gilvan da Federal para utilizar o tempo de líder, eu sou líder, por... companheiro. Quanto tempo? Líder pode falar a todo momento. 8 minutos. Gilvan, com a palavra. E eu uso o tempo de orador também? Somente se for o seu momento de falar. Não é o seu momento de falar. Então o senhor teria Só outra oportunidade. Somente o tempo de líder. Na outra eu falo orador. Isso. Beleza, vamos lá. Não, oposição. 8 minutos, Gilvan. Oposição. Ministro, bom dia. Era convocação, a gente transformou para convite. Então eu gostaria, da mesma forma que tivemos a gentileza de transformar em convite, eu gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência de responder as perguntas. Primeiramente, eu queria fazer uma defesa da Polícia Federal, a qual eu trabalhei. E não essa do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Jamais a maior parte dos policiais federais não concordam com a forma que a Polícia Federal vem sendo conduzida pelo diretor, que está sobre a sua subordinação. Eu nunca vi familiares, a nossa própria família, questionando as ações da Polícia Federal. Então a gente está passando... É só fazer uma enquete. Eu gostaria que o Ministério da Justiça fizesse uma enquete sobre a visão das pessoas hoje com a Polícia Federal. Vou aguardar aqui, depois eu continuo. Ministro, o senhor foi juiz, foi desembargador do Tribunal do Júri,
do Estado de São Paulo, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, chegou inclusive a presidir o STF e o TSE. A minha primeira pergunta, o senhor com uma carreira dessas, o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo que tem a canalice de roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. E o ministro da Previdência sabia, foi avisado há 1 ano, segundo todas as reportagens. Um governo que saqueou a Petrobras, um governo do PT que saqueou os Correios, os fundos de pensões, os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha pessoas que se dizem honestas estar participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Eu, na Comissão de Segurança, disse que se ele tivesse um infarto, eu não ia ficar triste. Foi um escândalo, um escândalo. A AGU notificou a Polícia Federal para me investigar, sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estavam lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil. Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. Vou para a minha terceira pergunta. A minha primeira foi, se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, se o senhor tem ciência, o senhor concorda, a gente está importando corrupto. Agora, o problema é de quem estava aqui se manifestando no 8 de janeiro, que são terroristas, que são golpistas, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito. Abolir o Estado Democrático de Direito é você tirar dinheiro de aposentado. Abolir o Estado Democrático de Direito é a gente ter na presidência da República um descondenado. O senhor disse que não pode responder as perguntas da separação de poderes. O senhor disse que não poderia responder as perguntas do 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma pena que não está aqui, ele disse que é contra a anistia. O que o diretor da Polícia Federal, que é subordinado a Vossa Excelência, tem
para emitir a opinião dele contra a anistia. Vamos lá. O que diz o STF? A anistia é um ato político concedido mediante lei de competência do Congresso Nacional. Que eu saiba, o diretor da Polícia Federal não é deputado nem senador para dizer que é contra a anistia. STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o Rio de Janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. O diretor deveria ser exonerado em desrespeito a essa afronta dos representantes do povo. Ele não pode dar uma entrevista e dizer que é contrário a um ato do Poder Legislativo. Ele deveria ser exonerado. A sua resposta está certa. O senhor tem que respeitar a separação dos poderes. Eu respeito. Agora, o diretor-geral foi desrespeitoso com esse Congresso Nacional ao dizer que é contra a anistia. O Supremo e a Constituição Federal é bem clara. A anistia se debate aqui, na Casa do Povo. Tem nada a ver com o diretor-geral, que deveria estar preocupado em combater a organização criminosa. A gente não está vendo mais o combate ao PCC, o Comando Vermelho. Cadê os políticos corruptos que gostam de andar com dinheiro na cueca preso? Cadê? Pelo contrário, está aí no governo. O capitão Cueca estava até hoje aí no governo. Nem sei se voltou para cá. Então, já está... Quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas. Que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo. O que a gente pode fazer, o senhor está inscrito para falar, o senhor fala novamente dentro. Mas o senhor tem direito a utilizar o tempo posteriormente. O senhor utilizou agora o tempo como líder. Senhor presidente, ministro, artigo 73... Na verdade, ministro, Vossa Excelência, dentro desse ciclo, né, o senhor vai ter a oportunidade de responder depois que a gente encerrar o próximo bloco de 3 deputados. O senhor tem uma questão de ordem? É uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan. Senhores. Gilvan, por gentileza. Por gentileza. Olha só, senhoras e senhores. Eu sei, Gilvan, eu vou... Silêncio aqui, por gentileza. Senhores. Senhores. A Polícia Legislativa, por gentileza,
para manter os... A Polícia Legislativa, por gentileza, para manter os fotógrafos e jornalistas fora do local dos deputados. Parou aqui. Senhores, silêncio absoluto. Gilvan, por gentileza. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Eu peço à polícia... Primeiro, dá o meu microfone. Nem eu estou me ouvindo aqui. Nem eu estou me ouvindo aqui no microfone. Pode aumentar, por gentileza? Nem eu estou me ouvindo. Ótimo, aumenta mais que o pessoal não está ouvindo. Então, olha só. Essa questão de ordem aqui, eu peço desculpas para o ministro, mas isso aqui tudo foi iniciado pelo Lindbergh de forma incorreta, utilizou... Os senhores permaneçam em silêncio. Fica quieto, o senhor está só querendo aqui tumultuar. Então, prestem atenção. Isso aqui é a decisão oficial da presidência. Os senhores vão manter o silêncio agora. Então, Lindbergh utilizou de forma incorreta, indefiro a questão de ordem. Passamos ao próximo bloco. Eu peço, como eu sou o primeiro inscrito no próximo bloco, peço ao Coronel Ulisses, o vice-presidente da comissão, para assumir a presidência. A gente vai continuar a nossa audiência. Eu vou pedir aqui para manter o decoro de todos os membros. O que o senhor deseja, deputado? Questão de ordem? Qual o artigo? Pode? Presidente, qual é o próximo bloco, por favor? Ele tem que citar o artigo, senhor presidente. Qual o artigo, deputado? Presidente, o senhor falou que vai iniciar um próximo bloco. Não, então Sim, não é questão de ordem, é pela ordem, né? Qual é o próximo Pela bloco, ordem. por favor? É dos inscritos, deputado. Os inscritos. São os autores dos requerimentos. Não. Os autores dos requerimentos. Autores do requerimento? Sim. Eu estava aqui desde o começo. Me respeite, deputado. O senhor que não estava. Vamos parar. Me respeite. Me respeite. E não importa a hora que eu cheguei. Mesmo... Olha só, pessoal. Vamos lá. Aqui é todo mundo crescido, todo mundo homem crescido. Presta atenção. Olha só. Todo mundo aqui é homem grande, certo? A gente já tem barba na cara. Silêncio. Por favor. Olha só. Então, isso aqui é uma orientação aos deputados. A esquerda vai tentar fazer a baderna para cancelar a reunião, para dificultar o nosso trabalho. Então, eu peço a paciência dos senhores, né? Todo mundo aqui é polícia, tem experiência, sabe lidar, certo? Então, vamos lá, vou passar a palavra, vamos seguir sem mais complicações. Muito obrigado. Assumo a presidência e passo a palavra nesse momento para o deputado Paulo Bilinski para suas perguntas. 3 minutos. Senhor ministro, eu acredito que seja importante explicar um pouco para o povo brasileiro o que é essa fraude do INSS. Então, o INSS ele fazia convênios com entidades, algumas, dentre elas, sindicatos, e essas entidades, esses sindicatos, eles tinham autorização do INSS para fazer um desconto direto da aposentadoria do segurado. Quando eu olho meu contra-cheque, se aparecer um desconto lá, eu vou perguntar, por que está descontando no meu contra-cheque? Esses valores eram muito pequenininhos, centavos, coisa pequena. Só que no grande número de segurados que o INSS tem hoje,
esse valor chegou a 6 bilhões de reais de descontos que eram ilegais. Descontos que não tinham autorização do segurado para acontecer. Pois bem, o escritório de advocacia em que o seu filho trabalha foi contratado por uma dessas empresas para garantir os interesses da empresa. O que isso significa? Os interesses de continuar descontando. Isso por si só, ministro, concordo com Vossa Excelência, não há ilegalidade. Vossa Excelência foi muito preciso na aplicação da palavra. Legalidade. Vossa Excelência também disse que o Ministério da Justiça está capitaneando. Capitanear, do latim, capta, cabeça, caput. Vossa Excelência agora está na posição de cabeça dessa investigação. E eu questiono Vossa Excelência agora, além da legalidade, questiono Vossa Excelência em relação à moralidade. É moral, ministro, é moral que Vossa Excelência seja a cabeça de uma investigação que tem, por investigado, inclusive foram cumpridos mandados de busca na referida empresa, Vossa Excelência tem o seu filho como advogado de uma dessas empresas. Então, ministro, não mencionam aqui a legalidade, porque Vossa Excelência já falou. Destaco somente, para encerrar, que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então, eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. Considerando que nós vamos continuar ainda com o bloco de deputados, passo novamente a presidência para o deputado Paulo Bilinski. Dentro do bloco, passo a palavra ao autor do requerimento, Coronel Ulisses. Senhor ministro, na verdade, o requerimento que eu fiz foi no sentido de questioná-la a respeito daquela frase infeliz, ao meu ver, a frase onde o senhor coloca que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Essa frase, ela me parece corporativista em relação ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, ela é discriminatória em relação à polícia, porque a polícia tem trabalhado diuturnamente, tem doado a sua vida em prol da sociedade, são verdadeiros heróis que são capazes de dar a sua vida no lugar de terceiro. E todas as vezes que eles fazem uma apreensão, ou eles prendem uma pessoa, é porque cometeram crimes. E quando chega na justiça, são colocados na audiência de custódia, que o senhor, infelizmente, insiste em dizer que é algo benéfico, mas é algo que nós entendemos, e toda a sociedade entende, é um instituto vergonhoso que só tem incentivado a impunidade, aumentado a violência e o número de criminosos, que são reincidentes. E o pior de tudo, eu entendo a sua defesa a respeito da audiência de custódia, porque o senhor foi o criador dessa audiência de custódia. Mas o senhor, como ministro agora, poderia muito bem rever algumas situações ou falhas de formalidade que têm colocado criminosos na cadeia. Porque o que nós pensamos hoje é o endurecimento das leis. As nossas leis são frouxas e beneficiam os criminosos. Nunca beneficia a sociedade ou a vítima. O senhor concedeu habeas corpus, e eu destaco aqui, ao traficante Luiz Fabiano Brito, que coordenou ataques à polícia cearense em 2016.
e aos traficantes Nélio Alves de Oliveira e Carlos Roberto da Silva, condenados por integrar a organização criminosa comandada por Jorge Rafá, assassinado em junho de 2016 na fronteira do Brasil com o Paraguai. Com certeza, o senhor deu habeas corpus fundamentado em alguma brecha da formalidade da lei. Tudo bem. Mas o senhor hoje, como ministro, tem a oportunidade de tapar essas brechas, de não permitir que criminosos da mais alta periculosidade sejam colocados novamente para cometer crime no meio da sociedade. Nós aprovamos, a Câmara aprovou o PL 714 de minha autoria, que é da audiência de custódia. Nós estamos lá endurecendo a audiência de custódia, inclusive obrigando que o juiz ele seja obrigado a, naquele momento, decretar a prisão preventiva em crimes hediondos, em crimes graves, principalmente onde se utiliza arma ou pessoas são assassinadas. Eu peço seu apoio nesse projeto, que já foi aprovado na Câmara, está hoje lá no Senado, sobre a relatoria do senador Márcio Bittar, e que os senhores possam aprovar isso e apoiar. Porque nós precisamos que esse projeto seja aprovado, porque nós temos que acabar com essa vergonha da audiência de custódia. E outra situação, peço 30 segundos. Outra situação, causa estranheza o fato do senhor estar dizendo que vai discutir a PEC da segurança com os empreendedores, quando o senhor, em momento algum, chamou as entidades, mais de 9 entidades de segurança pública que representam, foram chamadas para discutir isso. Sem falar que aqui nós temos vários deputados, essa casa responsável para discutir isso, também não foram ouvidos. E sem falar que muitas pessoas que olham essa PEC, principalmente nós que somos profissionais da segurança pública, essa PEC não combate o crime organizado, não combate o narcoterrorismo, ele não ajuda em nada o combate à criminalidade, somente fortalece ou centraliza o poder na União, prejudicando as polícias estaduais que são responsáveis para combater o crime lá na ponta. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Ulisses. Eu peço para a técnica aqui aumentar um pouco o volume, não sei se é o posicionamento, mas nem eu estou ouvindo minha própria voz. Presidente, Sargento, sim, só confirma se o tempo de liderança minoria já será o próximo. Sim, senhor. Não, deve ser o tempo, o próximo tempo de líder é o Marcel Van Hatten, pelo Novo. Isso. Então, atendendo a uma demanda do ministro, ele pede para que nós encerremos, que a gente faça o encerramento desse bloco nesse momento. O ministro tem, então, a oportunidade de responder o Gilvan da Federal, o meu questionamento do Coronel Ulisses. Ministro, eu gostaria de saber que horário que o senhor retorna hoje à tarde. Presidente, o senhor tem que ligar o microfone. É claro que eu sou um convidado de colegas dos senhores numa agenda que já havia estabelecido. Assim que me livrar do almoço, é um almoço em que se discutirá a PEC, eu estarei à disposição dos senhores até a hora que for necessário. Perfeito. Então, eu aviso ao presidente, eu não tenho nenhum problema em estar aqui até a hora em que as perguntas se esgotarem. Ministro, nós temos, se puder só ter a minha inscrição da liderança, porque era o bloco com o líder no final, não era isso? Marcel, nós temos outro ministro depois, eu não vou estar aqui. Na realidade, a gente vai encerrar antes da finalização do bloco. Você não tem a disponibilidade para estar aqui após o almoço? Belisque, só para registrar, Belisque, deputado. Mas a pergunta presidente, é se o ministro vai estar aqui após o almoço. Vou estar. Presidente Belisque. Presidente Belisque. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Veja, o Marcel tem 5 minutos somente pelo Novo. E realmente nós temos a presença de outros ministros aqui no período da tarde, inclusive o Lupe. Então, eu vou conceder ao Marcel Van Hatten os 5 minutos, Van Hatten, com o compromisso de que o ministro não precisa responder você nesse bloco, mas no próximo. E a gente consegue gerenciar o tempo na metade do caminho. Pode ser? Só para lhe pedir que, na verdade, tem um evento que a gente construiu lá na frente do comércio. Sim, eu estou ciente, mas isso aqui
Veja, o ministro está convidado para um almoço lá. Aqui ele está convidado para uma audiência. Eu acho que a gente tem que guardar as proporções. Ele volta. Tá? Se o deputado puder deixar a questão por escrito, eu responderei depois. Eu acredito que a gente pode chegar ao meio do caminho, ministro. O senhor pode responder posteriormente, mas eu vou permitir que ele faça uso da palavra agora, justamente por essa questão da presença de mais ministros na casa do período da tarde. Então, com o tempo de liderança, por 5 minutos, Marcel Van Hatten. Não, senhor presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Aliás, todos nós temos aqui muitos compromissos e acho que foi uma infelicidade ter 2 compromissos no mesmo momento. Falamos com o deputado Passarinho, inclusive, mais cedo. Esperamos que tenha uma boa reunião com a frente, mas uma infelicidade que acaba atrapalhando todos os deputados, não só a mim, que estamos programados para estar aqui. Então, minha solidariedade aos colegas também terão de voltar à tarde. Bom, senhor presidente, eu aqui tenho 2 assuntos principais que eu queria trazer e tenho certeza que, sendo do interesse do ministro, ele responderá ainda agora, não precisará deixar para depois. O primeiro tema, senhor ministro, é relacionado ao asilo concedido à ex-primeira-dama, peruana, Nadine Heredia. Eu lhe digo com toda a franqueza, ministro Ricardo Lewandowski, eu dei entrevista a no mínimo 10 meios de comunicação peruanos de todos os espectros políticos, linhas editoriais, na semana passada, possíveis. E nenhum, absolutamente nenhum, conseguia entender a resolução do governo brasileiro em conceder asilo, refúgio a uma pessoa condenada por corrupção pela justiça do seu país. Eu tive de pedir desculpa aos peruanos e passei a fazer isso em cada entrevista nova que eu concedia depois de entender o clima naquele país, em virtude de uma medida não nossa, como brasileiros, mas de um governo que tem pessoas amigas, sim, daquela vice-primeira-dama, mas que não por isso deve conceder asilo a outra pessoa de outro país. Então, ministro Lewandowski, isso me deixou entristecido demais, envergonhado pelo nosso país, porque nós estamos vistos como uma nação que protege corruptos, criminosos, bandidos, traficantes, como o caso da eleição de Alexandre de Moraes, também em relação a um traficante búlgaro que deveria ter sido extraditado e não se sabe nem, até onde me consta, qual o seu paradeiro, não se sabe qual o seu paradeiro. Pois bem, esse é o primeiro ponto, e queria lembrar também, Vossa Excelência, que quando tratamos esse ponto de crimes internacionais, nós ficamos muito preocupados porque o Brasil sempre foi visto como um país que busca a resolução dos conflitos na paz, tem uma boa diplomacia, e a forma como hoje o governo está sendo visto no mundo é muito deletéria. Pela amizade com Maduro, pela amizade com corruptos, pela forma como vem tratado. Sei que esse é outro ministério, mas o Ministério da Justiça foi quem concedeu o refúgio e queria informações de Vossa Excelência a esse respeito, como isso foi concedido. Segundo ponto, roubo dos aposentados, o dinheirinho das pessoas que durante anos contribuíram para o INSS e agora estão descobrindo um roubo consistente. Eu quero trazer apenas um dado, e o seu chefe da Polícia Federal não está aqui, o senhor deve se lembrar de mim da outra reunião, que estava a seu lado ele, dessa vez ele não está aqui para poder, talvez, responder diretamente, mas tenho certeza que Vossa Excelência saberá dar-me a resposta. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente,
Nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem. Pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais o dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. E por fim, senhor ministro, e aí não é bem uma pergunta, é uma afirmação, eu lamento que o filho de Vossa Excelência tenha participado da banca de advogados de um outro sindicato. Lamento porque Vossa Excelência pode dar todas as razões, mas para mim é um conflito de interesse enorme, um dilema moral que deveria ter sido resolvido antes ele aceitar esse tipo de convite, e certamente isso diminui a sua própria posição como ministro da Justiça, e isso é lamentável para um país da grandeza do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, espero que as respostas possam ser dadas agora. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Como foi colocado ao ministro, ele tem um almoço agora na FPE, se tiver interesse, vai... Então o ministro manifestou aqui que deve responder os questionamentos. Bom, o ministro tem a palavra para responder o bloco de 3 minutos, incluindo o tempo de liderança do Gilvan e do Marcel Van Hatten. Isso. Bom, eu agradeço as perguntas e vou começar pela pergunta do deputado Van Hatten, que também foi formulado pelo deputado Gilvan. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então, aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto, não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas, sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Então, numa decisão soberana, que leva em conta razões humanitárias e razões de Estado, foi concedido um asilo diplomático a esta senhora, e quem tem obrigação de cuidar para que, eventualmente, aqueles que sejam perseguidos pela polícia não se evadam do território nacional é o Poder Executivo. E o Poder Executivo peruano concedeu um salvo-conduto para que ela viesse ao Brasil. Ingressando no Brasil, ela se dirigiu ao representante da imigração, que se encontrava em Guarulhos, e ela, como mais de 20 mil pessoas no ano passado, de 24, e mais de 70 mil pessoas em 73, fez um formulário solicitando o refúgio. O refúgio é baseado no Brasil com base em tratados internacionais que nós examinamos
e também com a lei de imigração que nós temos. O funcionário que está na ponta, ele não pode fazer nenhuma indagação de mérito se a polícia vai ser, se o candidato é ou não refugiado, se ele está sendo perseguido no país. É uma autodeclaração que o imigrante faz dizendo que está sendo perseguido. Tanto é que, pelos tratados internacionais e pela lei nacional, a pessoa pode ingressar no território nacional com documento, sem documento, com documento rasurado, com documento falsificado, porque quem está fugindo de uma calamidade pública, de uma perseguição política, ele declara no Brasil que está sendo perseguido. Depois, ele recebe um documento provisório, dentro de 30 dias ele vai à Polícia Federal, recebe um documento, digamos assim, definitivo, onde ele pode tirar o seu CPF, pode fazer jus aos benefícios sociais, se for o caso, mas depois esse pedido de asilo, de refúgio, será examinado por um órgão chamado CONARE, que tem em todos os países, é um colegiado independente do governo que vai examinar o mérito deste pedido de asilo. Isso funciona em todo o país. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista formal, do ponto de vista da soberania do Estado brasileiro, decidiu-se que essa mulher, que teria problemas de natureza humanitária e de saúde, seria recebido nestas condições no país. O Clesão também tinha problema de saúde, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... Gilvan, eu vou pedir para que a gente mantenha esse ciclo de perguntas e respostas. Veja, o ministro foi questionado por Vossa Excelência, o ministro foi questionado... Lindbergh. Dá licença, pessoal, dá licença, para de atrapalhar a reunião aqui, por favor. O ministro foi questionado, Gilvan, o ministro foi questionado por Vossa Excelência, foi questionado pelo coronel Ulisses, e foi questionado por mim, pelo Van Hatten. O ministro está utilizando o tempo para responder. Caso o senhor não esteja satisfeito com as respostas do ministro, Vossa Excelência estará novamente, o senhor está inscrito para questionar novamente, o ministro retorna aqui após o almoço, o senhor vai ter a oportunidade de falar. Então, vou pedir aqui, pessoal, não interrompam o ministro, permitam que ele faça o raciocínio relacionado a todas as respostas. Obrigado, ministro. Desculpa a interrupção. Quero dizer o seguinte, estou dando a esse nobilíssimo colegiado uma explicação técnica do que ocorreu, extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e, se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra. Mas isto foi exatamente o que ocorreu e o ministro, o chanceler Mauro Vieira, deu várias explicações públicas com relação a isto. Então, era uma questão de caráter humanitário e ela não estava definitivamente condenada, não havia ordem de prisão contra ela, houve um salvo-conduto do governo peruano, portanto, concordando com a saída dela do país. Então, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, do direito internacional, todas as regras foram cumpridas. É possível que nós não concordemos. Paciência. Isso é da democracia. Cada um concorda com relação a isso. O traficante búlgaro, o traficante búlgaro é uma coisa interessante. Nós temos um pedido de extradição com a Espanha, em que a audiência pública espanhola negou o pedido de extradição porque entendeu que o Eustáquio, ele estava exercendo o seu direito de livre expressão e, portanto, era um direito político e, por essa razão, não poderia ser extraditado. O governo brasileiro, através da AGU, está apresentando um recurso dentro da legislação espanhola para que este pedido da Corte Superior Brasileira seja atendida. Num outro momento, o ministro Alexandre de Moraes, julgando o caso de um traficante búlgaro que estava sendo pedido, cuja extradição estava sendo pedido pela Espanha,
Num primeiro momento, ele monocraticamente, porque isso vai para o colegiado, negou e relaxou a prisão preventiva para fins de extradição, a chamada PPE, e colocou uma tornozeleira eletrônica. Todos nós lemos nos jornais que essa decisão do Alexandre de Moraes foi revista, essa prisão preventiva foi retomada, ele se encontra preso e à disposição da Justiça Espanhola. Então, isso é que ocorreu. Então, ele, num primeiro momento, reagiu dizendo que não teria havido reciprocidade, mas entendendo a periculosidade do búlgaro, que estava traficando 50 quilos de cocaína, só por isso revelava-se a periculosidade, e o Alexandre de Moraes, em sua decisão, decidiu que ele não tinha residência fixa e, portanto, tinha que voltar à prisão. A questão muito interessante que me foi formulada pelo deputado Bilinski é a questão das fraudes contra os aposentados. É uma questão dramática, gravíssima, porque nós estamos atingindo aqueles mais frágeis, aquelas pessoas que estão num dos momentos mais vulneráveis de sua vida, e tiveram descontados estes valores, enfim, das suas contas. Como é que a Corregedoria Geral, a CGU da União e a Polícia Federal desvendaram o sistema? Porque nós temos que saber que existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados, defendem os seus direitos em juízo, quando necessário, eles os auxiliam quando procuram seguro médico ou um auxílio médico qualquer, quando dão descontos em compras, enfim, de determinadas lojas, determinados comércios, quando permitem que eles também, por meio de descontos, possam frequentar academias. Então, grande parte destas foram criadas em todo o Brasil com esse intuito de proteger o aposentado que é aposentado. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos, os dirigentes são corruptos. Existem algumas sérias, existem algumas, elas para sobreviverem, pegaram o beneplácito dos aposentados que participavam como membros, como sócios dessas associações, para que essas associações pudessem ter o caixa para manter esses benefícios. A CGU descobriu que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. A Polícia Federal está atuando, ela fez mais de 300 buscas e apreensões contra os dirigentes, contra aqueles que se apossaram dos direitos, do dinheiro dos aposentados. É um crime, repito, hediondo, vai ser esclarecido até o final e nós vamos buscar a prisão daqueles que lesaram os mais fragilizados em nosso país. Este é um compromisso do governo Lula, é um compromisso da Polícia Federal, é um compromisso do Poder Judiciário. Quanto à questão de algumas bancas de advocacia, no ano passado, terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, dentro do Código de Ética dos Advogados, com contratos que são públicos ou podem ser públicos, que respondem perante a Receita Federal, que recolhem regularmente seus impostos,
a partir dos honorários que recebem. Eu penso que isso é uma atividade legal, nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com seu cliente, porque senão o advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade. Mas eu tenho certeza, e nós, no nosso Ministério, seremos intransigentes, que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Com relação às manifestações contra a anistia, nós, mais uma vez, ingressamos no terreno político. Vossas Excelências são políticos, têm opiniões sobre o que ocorreu no 8 de janeiro, existe outra parte da sociedade que tem outra opinião, não é verdade? Vossas Excelências têm opinião sobre a corrupção, sobre, enfim, as atividades governamentais, inclusive sobre, enfim, sobre o sucesso das políticas públicas que são levadas a efeito. Isso é absolutamente natural no Estado democrático de direito. Cada um tem sua opinião. Agora, eu posso assegurar aos senhores que não há nenhum mal feito. Se houve uma manifestação do doutor Andrei Rodrigues, que é o deputado, que é o delegado-geral da Polícia Federal, manifestando-se em tese contra a anistia, eu penso que ele, como servidor público, e à luz daquilo que ele tem conhecimento, no que diz respeito aos supostos atentados contra o Estado democrático de direito, ele tem, como cidadão e como agente público, não só o dever, como o direito de se manifestar, assim como, eventualmente, alguém do Supremo Tribunal Federal. Isso é próprio da democracia. Essa questão está nas mãos do Congresso Nacional, que tem constitucionalmente os poderes para decidir sobre essa questão. É uma discussão nacional muito acirrada, existem posições antagônicas de lado a lado, cada um tem a sua visão e, claro, os dois poderes agora, pelo que nós temos sabido, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo estão discutindo várias hipóteses, há uma anistia geral, eventualmente até uma redução de pena, mas isso faz parte do diálogo entre as instituições. Eu faço um apelo aos senhores que sejam lúcidos. Eu acabo de ler, eu tive a honra, subida a honra, de participar dos funerais do velório do Papa Francisco. Na vinda, eu estava lendo um livro de um historiador geopolítico francês e que dizia que nós estávamos vivendo uma fase muito acelerada da história. E lembrava até as palavras de um grande pensador francês chamado Edgar Morin, que ele fala em policrises. E esse livro tem o título de Aceleração da História. São crises que se multiplicam, que se contrapõem, e que ele disse, olha, a primeira medida para enfrentar esse caos que nós vivemos, e é um caos que pode levar ao fim da humanidade, seja pelo incremento do aquecimento geral, seja pelo perigo real de uma guerra nuclear generalizada, a primeira medida é um enfoque racional das questões. Os senhores são representantes dos cidadãos brasileiros e eu, como cidadão, que votei em vários membros aqui dessa casa, espero dos senhores, assim como eu espero dos membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, um mínimo de racionalidade. O Brasil haverá de vencer essa crise, nós voltaremos a ser um país líder mundial, tanto do ponto de vista político, social, como econômico. Muito obrigado, presidente. Sim.
Vossa Excelência Assim, respondeu quase tudo. Pois não, o sigilo foi levantado. O sigilo foi levantado. Foi levantado. E por que aquele sindicato... E se o senhor tinha conhecimento que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo Bom, investigado? essa é uma questão Eu interessante. sei que Vossa Excelência está se esforçando para responder tudo, por isso estou perguntando com respeito. Muito obrigado, deputado Van Hatten. Vossa Excelência sempre se caracteriza pela objetividade e pela lucidez. Eu o admiro por isso. O que eu li pelos jornais, eu não tenho acesso, faço questão de não ter acesso a nenhum inquérito policial, até porque isso é dirigido pela Polícia Judiciária. Eu só sou responsável pela Polícia Administrativa. O que eu li pelos jornais é o seguinte, que há realmente um suposto comprometimento, alguns descontos ilegais por parte dessa entidade, que é uma entidade tradicional, etc. Mas que essa pessoa a qual Vossa Excelência está se referindo não participou da direção, foi eleito integrante da direção dessa entidade, mas não tomou posse. Portanto, ele, segundo os jornais, não teria participado de nenhuma ação que pudesse ter lesado os aposentados. Esta é a informação que eu tenho extra autos e faço questão absoluta, digo para os senhores, de não ingressar nos autos que são sigilosos. Muito obrigado. Ministro, só um minutinho, pessoal. Um minuto. Veja, por acordo, então, nós vamos encerrar, nós vamos suspender tecnicamente essa reunião. Nós temos a convocação de uma sequência, né, uma reunião em sequência em que os deputados terão novamente a oportunidade, né, de permanecer na ordem de inscrição nos questionamentos ao ministro. Então, convoco por acordo extraordinariamente reunião de comparecimento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para hoje às 14 horas, no plenário 2. A reunião será suspensa por 1 hora. Declaro suspensa essa reunião. Então, ministro, a reunião em que nós nos encontramos nesse momento, ela está suspensa. O regimento permite que ela permaneça suspensa somente por 1 hora, que ela se encerra automaticamente. Portanto, convoco uma segunda reunião para as 14 horas, que permanecerá aberta até a presença de Vossa Excelência. Obrigado por essa deferência. Eu preciso ser cortês e gentil com os colegas de Vossas Excelências, que me convidaram por um almoço. Eu não posso ser mal educado, descortês e abandonar. Eu comunicarei a Vossa Excelência quando estiver a caminho aqui para essa sessão. Muito obrigado. Comunico aos presentes que nós vamos aproveitar o painel de presença com a concordância de vocês. Muito obrigado.